Então, continuando as dicas que a gente estava, né, destrinchando aqui com vocês, a sexta seria sobre a redação, né? Para que serve a redação no Enem? Preciso mesmo fazê-la? É o tipo de pergunta que ninguém faz mais, mas mesmo assim a gente faz uma reforçada aí, né? Dá uma reforçada. É claro que sim, você precisa fazer essa redação e a redação vai ser o único momento em que você de fato se expressa numa prova que ela vai ser, né, quase que totalmente objetiva. Então você não tem uma resposta elaborada por você, você tem respostas que você vai marcar, né? Então, a redação é um momento em que você se coloca mesmo na prova. É o momento onde você aparece na prova, onde você deixa a sua marca na prova. E isso é muito importante para alguns cursos muito concorridos, né? Tipo medicina, direito, algumas engenharias e tal, que é a sua chance de você dar uma subida na sua nota, até porque a redação é a única prova que você pode tirar 1000. Né? Então, prestar muita atenção nessa sua redação aí. E outra coisa que é legal a gente pensar é que algumas universidades dobram a nota da redação. Né? Então, pega a redação, dobra, soma tudo, divide por 6 depois. Então, nessas universidades, você teria que mesmo se dedicar um pouco mais. Se você quer a mão dessas universidades, se dedica um pouco mais à sua redação, que é uma boa ideia. É porque ela tem um peso diferenciado para a seleção. É preciso ficar decorando fórmulas, datas e fatos? Bom, sim e não. Sim e não. A princípio, não. Mas o que acontece? Você vai ter que lidar com fórmulas, você vai ter que lidar com dados, você vai ter que lidar com fatos. É importante perceber que as questões do Enem, elas são formuladas a princípio como se fossem problemas. E esses problemas você vai ter que resolver. Por isso é que é fundamental a questão das habilidades, a questão das competências que você tem para lidar com determinados problemas. Quanto maior o número de habilidades e competências você dominar, significa que você vai ter uma maior probabilidade de se dar bem nesta prova. E aí a questão de lidar com esses, que fórmula usar, como usar, quando ela se aplica, ter a questão de uma cronologia minimamente estabelecida, para que você possa estabelecer um processo de se situar, comparar no tempo, isso é fundamental. E aí, quanto melhor preparado você estiver, melhor serão as suas chances. E lembrando que a gente vai ter, por exemplo, dentro das ciências da natureza, uma relação muito profunda entre as disciplinas, né? Então, se você consegue fazer essa relação, isso é muito legal. E dentro da de humanas, às vezes você também vai ter a possibilidade ou de resolver aquela questão pela via da história ou pela via da filosofia. E se você tiver cronologicamente se organizado para essa prova, né? Isso vai ser muito mais fácil para você. Então, isso é legal ter na cabeça pelo menos essa coisa de uma cronologia ou, né, de algumas fórmulas que sejam as mais importantes, pelo menos. Né? Bom, preciso ler mesmo todos os textos da prova, até mesmo os maiores? Então, não. Por que não, né? Porque, de fato, a gente tem textos muito grandes e, às vezes, numa questão a gente tem mais de um texto, principalmente na prova de humanos. Mas o que você deve fazer é ler primeiro o comando da questão. O que está sendo pedido. Se lá no comando da questão já pede para que você trabalhe com o texto, de acordo com o texto, não tem jeito. Volta para o texto e vai ler. Mas aí você já vai ler sabendo, né, qual é o seu foco na leitura. Tem lá, é isso que eu estou procurando. O que é que você vai ter que procurar no texto? Para onde é que você vai, como que você vai olhar para esse texto? Outra coisa importante é você dar uma olhada nas referências do texto. Né? Então, por exemplo, uma prova numa questão que seja de filosofia, se está lá a referência ao Kant, você já sabe que a questão é de Kant, então você já sabe mais ou menos o que pode estar sendo pedido ali. Ou se é Aristóteles, você também vai saber isso. Agora, uma ressalva, o Enem tem trabalhado com imagens como se elas fossem textos, que são, né? As imagens são textos. Então, você prestar muita atenção também, né, na leitura dessa imagem e também nas referências. Então, geralmente, num quadro, vai vir assim, o autor, quando a obra foi produzida, a técnica. Então, tudo isso é muito importante para auxiliar no seu processo de leitura
daquela imagem. Muitas vezes compara-se, né, um texto imagético com um texto escrito. A questão pede para que você faça isso. Então fique atento, né? Se não é do seu costume essa leitura de imagens, passa a treinar um pouquinho isso, né? Traz isso mais para a sua realidade e aí você vai estar mais preparado para esse tipo de questão, que tem caído muito nas provas de linguagens e nas provas também das ciências humanas. Bom, 9. Tem como achar a resposta certa no próprio enunciado? Isso é uma questão muito complicada, né? Porque ela faz uma referência ao momento do Enem, logo no seu início, quando o Enem era uma prova muito mais preocupada em ser uma prova de verificação do que está sendo aprendido ou não no ensino médio. Ele não era um exame de seleção. E aí uma das questões que estava presente é a capacidade de você interpretar um texto e retirar desse texto essas informações. À medida que o Enem foi se tornando cada vez mais o principal instrumento de seleção e a porta de entrada para as universidades, principalmente para as públicas, e aí aumentando a concorrência, essa modalidade de questão onde você vai encontrar a resposta no próprio texto, ela tem diminuído. Agora, é importante ressaltar que o texto ele vai te dar algumas informações para que você seja capaz de resolver os tais problemas, ou o tal problema do qual a questão se propõe a ser para você. Quanto melhor for a tua leitura a respeito desse texto, significa que você vai ter uma maior facilidade no sentido de que de selecionar as informações para trabalhar no processo de solução e elaboração das respostas desses problemas. É legal também a gente ressaltar que mesmo que estiver lá no texto, ela não vai ser óbvia. Né? Então, por isso a ideia de você precisar ter uma leitura que seja uma leitura elaborada, né? A ideia de uma leitura crítica mesmo, para poder ter essa capacidade, essa habilidade, essa competência de conseguir retirar, ou pelo menos, né, pegar a dica ali para onde esse texto está te levando. Então, isso é muito importante. A ideia de treinar a leitura, não só para a prova de linguagens e para a prova de humanas é importante, mas para toda a prova do Enem. Né? Bom, por fim. A última, até quando vale a nota do Enem? Então, aí depende. Né? Então, a gente vai ter para o SISU, que é o sistema mesmo que te dá acesso, ou então para a ideia do ProUni do FIES. Para o SISU, vale até janeiro, né? Então quando você receber sua nota do Enem, uma semana depois, abre o SISU, você vai jogar sua nota ali. Vai servir então para aquele mês de janeiro. E aí, quando chega em julho, o SISU reabre. E aí você pode tentar mais uma vez lançar sua nota ali. Então, em termos de aprovação, vai valer só por um ano. Mas, na tentativa de você conseguir algumas das bolsas, né, ou sistemas de financiamento do governo, não. Aí o Enem, a nota do Enem vai ter um tempo maior assim, de duração. E você, por exemplo, pode usar a nota do ano passado se ela for melhor que a nota desse ano. Então, é para ficar atento, né? A nota do Enem não serve apenas para te levar para uma universidade pública, mas ela também serve para ela te dar possibilidade ou, né, de que o governo pague a sua mensalidade numa particular, ou pelo menos você consiga um financiamento que é bastante razoável, no caso do FIES, né, em relação a uma universidade particular. É isso? Sim. Então tá, gente, valeu, obrigadão. Espero que essas dicas sirvam para vocês e a gente torce por todo mundo aí no Enem.